No ar, batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas. Muito bom dia pra você, muito bom dia pra você. Estamos ao vivo aqui pela MEC AM 800 kHz, você sabe, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E nós vamos juntos até às 10 horas com batepapo.com. Bate-papo com as pretas, com o grupo Na Onda das Pretas. E olha, vou lembrar para você que você está pelo rádio AM 800, também pela internet, mecam.abc.com.br, pelo aplicativo app Rádios ABC e também pelo Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. Tony Godoy, vamos lá, vamos soltar aí a nossa apresentação e o compartilhando, vamos lá. Compartilhando. O nosso microfone funciona bem, a gente faz um bom programa. Alô, técnica da EBC, eu gosto disso, hein? Eu gosto muito disso. Mas então, meninas, pra gente não perder o ânimo, né? O nosso programa hoje tem algumas pautas interessantes, entre elas teatro, né? Cultura e, claro, na Semana do Meio Ambiente, falar sobre sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Porque é um especial durante toda a semana falando sobre meio ambiente e hoje recebendo elas nas Ondas das Pretas, na Onda das Pretas. É uma onda só. É só um S só, é uma onda só. Você, ô Janine, diga-me. Aline, sim. Ih, cara! Sabe que a coisa começou meio degringolada, né? Então a gente vamos ajustar aqui. Bora, tá contigo, tá contigo. Olha, eu não sei o que vocês beberam hoje, mas eu quero um pouco, hein? É o café da Rádio MEC Brasil. É o café da EBC. Mas deixa eu falar aqui, Aline, você ali, deixa eu apresentar a Aline, bom dia. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, espectador. Oh, meu Deus, ouvinte da Rádio MEC. Estamos na Onda das Pretas. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. E muito obrigada. Assistam, fiquem com a gente. Compartilhem. Janine, tudo bem, Janine? Oi, tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo ótimo, bom dia. Feliz também de estar aqui com essas maravilhosidades. Tô com um pouco de sono hoje, então já peço perdão. Só né? você? Vocês não viram, tá mas eu cheguei atrasada. Então já me perdoem o soninho. Seja bem-vinda. Obrigada. Janine. Sinara, bom dia, tá bom bem, dia, Sinara? tudo ótimo, eu não estou com sono e quem tá daqui a pouco vai embora porque que isso? A chapa vai Sentiu esquentar. que eu fui expulsa, né, gente? A Rúbia tá chegando. Quem vai embora é o sono. Obrigada, tá, Dani, por você querer que eu fique aqui, muito tá bom? obrigada, muito obrigada. Olha só, eu antes quero você sempre. de começar a falar sobre sustentabilidade, que a Aline está trazendo aqui uma dica super importante pra gente sobre as mulheres, né, que fazem também a questão da sustentabilidade com o seu trabalho, mas eu quero que a Sinara apresente a nossa convidada de hoje, né, porque a pauta das meninas pretas, lindas, maravilhosas, como é que você falou, ô Janine? Maravilhosidades. Maravilhosidades. Essa palavra eu uso por causa de Aline, né? Ah, é? Tudo de Aline na vida é maravilhosidade. Tá bom. Aí já entranhei essa palavra dentro Vou de usar mim. também, posso, Aline? Claro, fica à Maravilhosidades. vontade. Tudo nosso. Apresenta pra gente, Sinara Rúbia, a nossa convidada de hoje, vai. Sim, sim, hoje a gente está aqui com a Dani Ornelas, né? Antes de mais nada, lembrar que nós somos o Na Onda das Pretas, um grupo de 4 mulheres que unidas dialogam sobre política, arte, cultura, com muito afeto, justiça, liberdade e sabedoria, né? Só que é só o seguinte, Sinara, 1, 2, 3. A Dani não, Isso. a Dani eu já convidei, Já tá vou. faltando uma. Isso. Cadê ela? Não tô achando ela aqui. Vou falar. Lizzy. Então nós somos a Aline Lorena, Janine Rodrigues, Lisiane Niedesberg. A Lizzy hoje está num trabalho super importante, Cadu, tá? Um trabalho aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, especificamente da Secretaria de Educação, que é o programa Mais Alfabetização. A gente sabe que a Lizzy é professora de língua portuguesa, educadora com especialização em cárcere e também a idealizadora da Desvendando Estilos. E hoje ela está lá focada fazendo esse importante trabalho na cidade
para que a gente tenha uma alfabetização bastante qualificada. E eu fico muito feliz com essa notícia, porque a Liz a gente conhece, né? A batalha que a Liz veio lá do Sul para vir para cá, para o Rio de Janeiro, está batalhando e está aí conseguindo, felizmente. Alô, Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês estão de olho nela, então parabéns para vocês, pelo menos por essa iniciativa aí. Mas, de qualquer maneira, então está apresentada aqui a Dani. Seja bem-vinda, Dani. Tudo bem com você? Bom dia para vocês. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia para quem está em casa ouvindo. Peço desculpas porque eu estou vindo de uma gravação. Eu dormi 2 horas e estou aqui. Dormiu tudo isso? 12 horas ontem e vim direto porque eu sei da importância que é as trocas generosas que eu ouço aqui, e sei que você que está aí vai acolher com amor e com afeto esse cansaço, mas a vontade de ser gigante é estar aqui junto. Boa, seja bem-vinda então, Sentiu, Dani. né, gente? É muito linda. Muito bacana. Olha, eu vou já vou tomar meu café, vou deixar o programa com vocês, que é isso que se faz. Agora, Aline, vamos falar o seguinte, Aline, vamos falar um pouquinho dessa questão da Semana do Meio Ambiente e da importância dessa temática também para as mulheres e principalmente para as mulheres negras, né? E aí, Aline? Eu acho que a gente está num momento de repensar as nossas próprias estratégias de sobrevivência, né? E de como que a gente lida com os elementos e os recursos da natureza. Ao mesmo tempo, nós, povo preto, mulheres pretas, já fazemos isso ancestralmente. Então, eu queria ressaltar aqui as mulheres empreendedoras. No caso, eu queria falar de 2 mulheres específicas. A Aline, que é dona da IBG, que é uma empresa de produtos de limpeza que utiliza materiais recicláveis e da natureza para fazer limpeza, ou seja, não gera mais resíduos químicos para produzir limpeza, que é um problema que a gente tem, né? Quando a gente fala do meio ambiente, é como que a gente para de gerar resíduo e como a gente cuida desse resíduo. E também queria falar da Thaís, da Territórios, Conectando Territórios, que é uma mulher preta que trabalha com mulheres quilombolas, homens e mulheres quilombolas em todo o país. Então, pensando a questão quilombola como uma questão ancestral de respeito e relacionamento com a terra, com os recursos, com os manejos hídricos, que se hoje a gente está tendo que ensinar as pessoas a não sujarem os rios, a não poluírem as matas, a não desmatarem, é porque a gente parou de se conectar com a nossa ancestralidade, onde a relação do homem com a natureza ela é muito mais fluida. Então, o que a gente está falando da Semana do Meio Ambiente é uma semana de reconexão das pessoas com o seu próprio meio. A gente é o meio ambiente, não existe a natureza e nós. Nós somos o próprio meio, né? Ambiente. Eu até comentava esse nosso grupo de bate-papo ontem, né, com as meninas, que hoje o recorte meio ambiente, a gente tem que se tocar que nós estamos nele, como você falou, né? Então, somos todos ambiente, estamos nele. E o meu mantra dessa semana é o seguinte, que é o mantra que eu ouvi lá do Macron, presidente da França, que nós não temos planeta B. Então vamos cuidar do nosso, porque, e pelo que me consta, eu não estou com nenhuma passagem comprada para a Lua ou para Marte. Se vocês estão, eu estou querendo ver se a gente consegue por enquanto eu tô por aqui. fazer uma troca de milhagem. Não comprei nenhuma promoção. Pois é. Então Seria a gente muito tem que cuidar desse planeta. Eu não sei se vamos colocar a Dani só nessa perguntinha aí, né? Dentro da área cultural, teatral e também de sustentabilidade, né, no meio ambiente. Como é que você vê isso, Dani? Vamos lá. Bom, eu sou formada em turismo e o meu projeto de formação foi sobre remanescente quilombola. Nossa, que a minha sucesso! Reconexão real aconteceu através da religião de matriz africana, que me fez ter consciência de que eu sou a natureza. As religiões de matriz africana e a mitologia africana conscientiza o homem de que não tem uma separação, a natureza e ele. A natureza, através da minha ancestralidade, ensina que a gente tem que se integrar. Então eu cuido da terra com toda a terra e água que tem no meu corpo. É assim que eu aprendi, através da matriz africana, cuidar da natureza. Vocês não vão aplaudir isso não, gente? Fala sério. Pô, que lindo isso, hein? Tapa na cara da sociedade, gente. Isso. Pois é. Pois é. E você, Janine, tua relação com o meio ambiente, como é que eu trabalhei 12 anos na área ambiental, né? Era gestora de projetos ambientais, linhas de transmissão, parques eólicos. Também trabalhei com comunidades tradicionais, né? Quilombolas, população indígena, ribeirinha, movimento sem terra também.
Enfim, foi um período apaixonante da minha vida. Eu saí dessa área com o coração muito apertado, não dava para conciliar com a Piraporeando, mas é uma área que eu tenho muita paixão, né? E é isso que a Dani e a Aline falaram, né? Tem até uma história interessantíssima, curtinha, que eu ouvi do querido Renato Nogueira, de umas crianças africanas, eu não lembro exatamente qual foi a região, mas pediram para elas fazerem um desenho sobre a natureza, né? E aí várias crianças desenharam a árvore, o sol, o rio, o peixe. E aí essas crianças africanas, elas desenharam a mão delas, porque elas entendem que elas são a natureza. Então é uma relação realmente muito forte, né? Que legal, viu? Nosso corpo, né? A natureza é a extensão do nosso corpo, é isso que a gente aprende. Sinara Rubia, só falta você para depois eu passar a bola e aí você tocar aí a nossa pauta sobre também teatro. Eu sou de família do interior, né? Desde sempre tive uma forte conexão com a terra, com o meio ambiente ali no que diz respeito à terra, às plantações, e isso sempre foi muito forte em mim. E ultimamente, né, nos últimos anos da minha vida, a minha conexão com o meio ambiente é bem maior por conta da minha religiosidade, né? Eu sou uma mulher de axé, uma mulher de candomblé, e a gente aprende e entende, né? As nossas divindades, na verdade, elas são elementos, ela é o elemento em si. Então, quando eu falo, por exemplo, de Iemanjá, eu estou falando do mar, é o oceano, é esse elemento. Então, a gente faz parte disso, tem toda uma conexão que molda o nosso comportamento e a nossa compreensão de mundo, e isso faz toda a diferença para a gente pensar em sustentabilidade no primeiro momento do planeta, que é a nossa casa, que é a nossa moradia e que é a gente, como você disse, né? Meio ambiente. Não, e não é só isso também, a gente tem que pensar, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a questão da água potável, né, da questão do lixo reciclável, é da nossa qualidade de vida, é do nosso bem-estar, é da nossa troca, né, entre tudo isso que vocês tanto batalham dentro do movimento, né, dentro da estrutura que vocês buscam, do empoderamento de vocês, das falas de vocês, do resgate, né, da ancestralidade de vocês. É tão bacana. E vocês sabem disso, né? Eu sou um aprendiz. Só não vou falar de feiticeiro, porque para sair do clichê, mas eu sou um aprendiz. Todos os programas que a gente faz aqui com vocês, eu sou um fã, né, inveterado de vocês. Eu adoro ter vocês aqui no Bate-Papo. A Rádio MEC também. Obrigada. A Rádio MEC também. Então agora é o seguinte. Tá muita fofura hoje, hein, Cadu? Hoje tá. A gente começou mesmo. É o dia dos namorados. Menina, a gente chegou exatamente. Tá vendo, Aline? A gente começou meio aos trancos e barrancos, mas agora a gente já tá de novo. Agora foi. Agora já engrenou. Ô, Sinara, agora com vocês. Isso, vamos lá. Vamos bater um papo com essa coisa também especial que conheci hoje, né? Tá aqui guerreira. Dormiu 2 horas só hoje. Isso, olha, se muitos profissionais, né, que a gente conhece por aí, talvez tivessem dado um caôzinho, um miguezinho, e não teriam vindo aqui cumprir o compromisso. E aí é com você, dona Sinara Rubia. Isso. Nosso tema hoje é resistência cultural. É importante lembrar que nessa temporada vai ser a nossa conversa, né, o nosso assunto, o nosso guarda-chuva é resistência cultural da população negra, onde a gente vai falar de algumas linguagens, vertentes artísticas e culturais, e vamos falar sobre a historicidade da população negra no Brasil a partir dessas manifestações e linguagens, né? Na semana passada, no programa anterior, a gente falou sobre a dança, teve aqui a Ludmilla, né? Sim, maravilhosa, conversou com a gente sobre a importância dessa linguagem nesse percurso, nessa trajetória, e hoje a gente está aqui com a Dani Ornelas, que é uma atriz completa, né? Muito completa, uma atriz de teatro que começa no teatro e também vai para o cinema, tá no cinema, participações importantes no cinema brasileiro, na televisão, com novelas, minisséries, inclusive está aqui virada, né? Virada da noite. Gravou a noite toda. Então, essa potência está aqui com a gente porque sabe da importância desse lugar de fala, né? O nosso lugar de fala. E antes de passar para a Dani, né, para ela falar por ela, quem ela é, falar
um pouco mais dela pra gente, queria que a gente ouvir das meninas, né? Sobre a importância, né? Por que a gente quer falar sobre teatro rapidamente, depois as meninas voltam, mas eu queria ouvi-las antes de passar para Dani, para se apresentar, e, enfim. Eu tenho um amigo muito querido, que a Aline conheceu, que é o Molina, que ele fala pra gente que é impossível você fazer arte sem que essa arte seja uma manifestação política, né? Não tem como separar isso. A gente quer a pessoa queira, né, o artista queira ou não, né, a arte ela é uma manifestação política, né, e para mim, na minha opinião, o teatro ele é uma dessas expressões mais completas, porque no teatro você tem, eu não sou atriz, mas eu sou contadora de histórias, e a gente tem a reação imediata, que na televisão a gente não tem essa coisa do espectador, né, a reação dele. Por mais que o ator, a atriz esteja ali muito concentrada no trabalho, essa reação ela acaba compondo aquele trabalho também, né? Então eu vejo o teatro como um celeiro mesmo, né? Da gente manifestar, é claro, aquilo que é o trabalho que a gente está apresentando, que seja a peça, a história da peça que a gente está encenando, mas é o corpo, é a voz, é o canto, é tudo. E muito bem aí colocada também essa reação do espectador, né? Então eu acho que o teatro ele é fundamental na nossa história, então, de povo negro, nem se fala, né? A gente tem aí grandes nomes e grandes trabalhos e grandes textos que servem até hoje para apresentar a nossa história. Quantas e quantas pessoas não conhecem um pouco mais da nossa história de povo negro a partir do teatro, né? Porque a televisão ela é muito estereotipada. O teatro, você ainda tem uma certa liberdade de você colocar, de você contar a sua própria história, né? De nós contarmos a nossa própria história. Então eu acho o teatro fenomenal. Fenomenal. Isso. Ótimo, Janine, lembrando que Janine é escritora, educadora e fundadora da Piraporeando. Aline, nossa cineasta, empresária, fundadora da agência Delírios. Fala com a gente aí. Eu tenho uma experiência muito louca, assim. Que quando eu fui Não brinca. Quando eu fui querer ser cineasta, aí tem aquela loucura, assim, você fala, não, você ser cineasta, quem é cineasta? Quem você conhece de cineasta? Até então eu não conhecia nenhuma cineasta preta. E aí eu fui fazer mestrado em 2015, e aí eu conheci um filme chamado Cores e Botas, que é o filme que eu conheci Dani Ornelas nesse filme, que é o filme de uma menina que quer ser paquita. Ali eu entendi a importância que é ter uma atriz negra, porque eu queria ser paquita, porque era a figura mais próxima de mim, de sucesso, de beleza, e que são mulheres brancas e loiras, enfim, isso gerou várias questões. E aí eu vi Dani, vi o filme, escrevi sobre isso e comecei a entender a importância da representatividade. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas a minha fala está muito aqui reforçando a importância de termos mulheres negras, retintas, de várias pigmentações, de vários tons de pele, mas sobretudo as pretinhas, ocupando esse espaço de representatividade na mídia. Com certeza. Isso. Dani, quem é você, Dani? Dani Ornelas. Quem é a Dani Ornelas? Dani Ornelas por Dani Ornelas. Bom, eu sou Dani Ornelas, mas antes de me apresentar, eu ouvi tanta coisa importante aqui que eu não quero perder esse fio do bordado, né? Então, o teatro me resgatou como ser humano. O teatro me mostrou possibilidades que através de outras artes eu não via. Eu acredito que o teatro deveria ser ensinado nas escolas, não para que nós formássemos atores, mas para que nós formássemos seres humanos inteiros. O teatro descortina o seu olhar para a literatura, o teatro descortina o seu olhar para as impossibilidades. Naquele universo teatral é possível você ser quem você quiser. É possível você contar as suas histórias que são destituídas do seu direito quando você vai para um outro espaço onde você tem menos liberdade. Então eu sou Dani Ornelas, artisticamente eu nasci dentro de um teatro, eu venho da Baixada Fluminense, do Corte 8, um lugar onde eu não tinha acesso à arte, onde o acesso à diversão e à cultura era mínimo. E quando eu entrei na escola Martins Pena e na escola O Tablado, eu descobri que aquele espaço podia me acolher.
Com 16 anos eu entrei nessas escolas e vi ali a possibilidade de dizer tudo que eu, Dani Ornelas, hoje, que na Baixada Fluminense me chamava e me chamo Daniela Aparecida de Ornelas Santos, descobri que sim, era possível, que as coisas que eu sonhava e eu não tinha coragem de verbalizar para ninguém, que eu só dizia no espelho do banheiro bem baixinho para mim, dentro do teatro eu poderia gritar para uma infinidade de pessoas e ser ouvida. Então a importância de uma arte que está sendo abandonada pelo nosso governo é fundamental, salva vidas, salva seres humanos do esquecimento. Então, o teatro, não para você ter atores no palco ou no picadeiro ou na televisão, para você ter seres humanos inteiros, capazes de discernir com o seu pensamento, não com um pensamento formado por outro. Eu, Dani Ornelas, aprendi isso quando eu entrei dentro de uma escola de teatro. E aí eu não saí nunca mais. Tem 22 anos que eu sou estudante dessa arte que me motiva. Lindo. Maravilhosa. Maravilha. Continuando a conversa, Dani, eu queria que você falasse um pouco, né? Queria trazer aqui, lembrar da gente de um fato histórico importantíssimo na história do teatro, né, no Brasil, ali nos anos 40, com o surgimento do TEM, Teatro Experimental do Negro, com Abdias Nascimento. Abdias, professor, ator, poeta, filósofo, deputado, ativista. Naquele período ele estava no auge da sua militância, e aí o Abdias, como resposta à ausência, né, já identificando ali, entendendo a ausência de atores negros, artistas negros em espaços que lhes são de direitos, né? E também as narrativas, né? Ou quando essa pessoa negra estava presente, a gente via que tinha um problema com o seu papel, né? Eram papéis caricatos, depreciativos, que não traduziam o que realmente é a vida de uma pessoa negra nesse país, nessa sociedade. A gente sabe, o teatro é uma das principais artes da narrativa. A gente tem exatamente. A contação de história, que é uma coisa muito africana, que já foi dita aqui pela Janine. Eu também sou contadora de histórias. Então, a gente tem muita proximidade do teatro nesse sentido, de ser uma principal arte das narrativas. E a gente sabe que esse movimento no Brasil do TEM, né, ele foi impactante, ele foi até os anos 60, mas foi ele que colocou o debate na sociedade, nos deu vários atores, né? A gente pode falar da Ruth de Souza, Haroldo Costa, e entre outros que você pode falar. Léia Garcia. E a gente sabe que, por conta do surgimento do TEM, a gente tem em 1945 a primeira peça com atores negros no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Né, que foi, imagina o auê que foi. E não só os atores, mas a população que frequentava aquele teatro também. Foi a primeira vez que pisou preto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, isso foi do impacto importante. Então, eu queria que você falasse sobre, na sua visão, a importância desse impacto, linkando com você, atriz negra, desse lugar todo que você falou. Como que é a sua inserção nesse mercado, nesse eixo Rio-São Paulo? Do teatro? Bom, primeiro dizer que se o TEM não existisse, as referências que tornaram o meu desejo e a minha caminhada possível também teriam sido esvaziadas. Então, eu só tenho referência artística desses nomes: Léia, Ruth de Souza, Zósimo, Haroldo, porque o TEM existe. E eu digo existe com essa presentificação porque eu acho que eu sou extensão dele hoje. E quando a gente fala do teatro, e o Abdias brilhantemente percebeu que ele, para que a nossa voz pudesse estar no teatro contando as nossas histórias, ele teria que escrever, adaptar essas histórias para a nossa oralidade, a nossa cultura oral, né? Para os nossos griots, trazer a fala dessas pessoas para a nossa boca, para que coubesse, para que ficasse palatável, para que a história fosse nossa e não do outro. E hoje, a gente está em 2018, para mim é muito triste quando eu tenho que pensar que a primeira ganhadora do prêmio Shell, que é a Vilma,
ganhou o prêmio, foi a primeira mulher, é a primeira artista negra a ganhar o prêmio em 2017. Então a gente está falando de um hiato de 45 até 2018. E quando eu falo isso com algumas pessoas da própria área, pensadores, eles falam que, não, você está exagerando em relação a isso. Eu falo, nós não estamos nas produções de vocês. São várias gerações, São né, várias Dani? gerações São várias de gerações conhecimentos perdidas. E historicamente muitas coisas aconteceram. Invisibilizada. Né? Sim, sim. Invisibilizada. E o que mais me surpreende é quando eu penso em arte, em movimento, eu sempre vou beber nas minhas referências. Quando Nina Simone fala que não acredita num artista, que não pensa no seu tempo, que não olha a sua realidade, para mim é inconcebível esses diretores todos dos teatros brasileiros não nos enxergarem como artistas potentes. Eu fiz uma série chamada Subúrbia na televisão, e o Spike Lee veio aqui conversar com a gente, porque ele falou, onde estavam esses atores que eu não vi? Onde estavam esses atores? Não parece que eu estou vendo atores brasileiros, porque os produtores, tanto de teatro, quanto de cinema, quanto de televisão, não nos conhecem. É estruturado para que as pessoas não lembrem da gente. Nós não estamos nas capas das revistas, nós não estamos protagonizando essas histórias. A gente está sempre à margem. Sim. E somos cobrados... Além de estarmos à margem, somos cobrados por quem está fora e não nos chamam, e somos cobrados por quem está comigo, são os meus pares, como eu me disponibilizo a fazer aquilo. Então, não tem para onde correr. É tenso. É muito tenso. Então, é quando solitário eu falo, também. É tenso, é solitário. Eles estruturaram para que a gente ainda fôssemos concorrentes. Como são tão poucos nas produções, quando chega em um teste que eles vão escolher 10 atores e só um desse ator vai ser negro, eles chamam 10 atores negros para fazer esse teste, para um só ser escolhido para esse papel, esses 10 atores não conseguem amistosamente se olhar e vibrar um para o outro. As pessoas acham que elas são concorrentes. Mas por que só pode ter um em uma produção como essa? Eu saí de uma gravação, cota, de uma série, essa série que eu não dormi, que é a série Sob Pressão, que eu entrei para fazer uma participação ontem, quando eu saí hoje, né, que eu saí de lá de manhã, eu fiquei me questionando como pode uma série tão incrível, de sucesso como essa, só ter uma atriz negra no elenco fixo? Como isso impacta a Heloísa Jorge, que é essa atriz que está lá? Ela não tem par, ela está sempre solitária. Sob Pressão é aquela série médica, né? Aquela é uma série médica, só que eu tô dando um exemplo de um hospital público. Isso. Nem é público. Brasileiro. Um hospital brasileiro. É um hospital brasileiro. Um hospital brasileiro É. que tá aí, foi um grande sucesso no cinema e que virou uma série do Andrusha, não é isso também? Exatamente. Olha, esses personagens, isso é muito comum, né? Quando você tem um personagem negro, geralmente ele não tem pai, ele não tem mãe, ele surge no meio da história. Ele não tem história. Ele está lá só para representar. Ele surge do nada. É um projeto pra representar uma pessoa invisível. Apagar a Sim. história, é político. E aí eu acho que mais uma vez, né, a gente precisa estar em todas as camadas, em todos os espaços, né? A gente precisa estar na produção, a gente precisa estar no palco, a gente tem que estar também nesse lugar de contratação, de chamada, sabe? Porque posso acrescentar não adianta achar... Plateia também. Não, também, né? mas assim, não adianta a gente achar que... E aí, assim, sendo, né, bem objetiva, não adianta a gente achar que é o branco que vai ter esse raciocínio de olhar e pensar, eu preciso escrever uma história onde os personagens negros, eles tenham uma trajetória real. E não que ele apareça como um ponto fora da curva que não tem o menor sentido ele estar ali. E aí, e quando eu falo branco, eu estou falando do que a gente tem historicamente, tá? É claro, obviamente, que a gente tem vários atores e produtores e diretores que estão no movimento de pensar para que essa realidade mude. Mas a gente não... E é um grupo pequeno, eu acho que a gente não pode depender só disso, né? Eu ouvi uma vez num evento, assim, mas a mulher negra, ela é linda.
ela pode estar muito bem. Isso foi num desfile de moda no Rio Fashion Week. Ela não precisa estar na passarela. Ela pode muito bem estar na máquina de costura, porque o trabalho da costureira é muito importante. Sim, ela não precisa estar na produção, ela não precisa estar na passarela. Ela pode muito bem estar lá atrás e ela está lá, ela está trabalhando. Tem que estar no lugar que a gente quiser. Eu adoro essa oportunidade frase. É isso aí. Exatamente. Que faz o diferente. Deixa eu só pedir. São lugares importantes. Isso é ótimo que você está falando, porque quando a gente fala desses lugares que gostam de colocar a gente só nele, a gente não está desqualificando esse lugar. Esse lugar é importante. Essa função social é importante. A questão é, só vem a gente nesse lugar como se não tivéssemos potencial para os outros lugares. E que eu fico mais na pilha, né, que as pessoas criticam, às vezes, pô, mas tem o espaço para todo mundo, por que vocês não levantam essa... Cara, vocês levantam sim a peteca de que vocês têm que estar em todos os lugares, as pessoas... Seres humanos têm que estar em todos os lugares que eles queiram. Né? Então, só fazer agora, olha só. Preciso segurar um pouquinho para fazer um intervalo, rapidinho. Tony Godoy vai fazer um intervalo e a gente volta já. Não é isso, Marcos Leite? A gente volta já com batepapo.com. Temos música hoje na programação? Então tá. Então a gente fecha com música, é isso, Aline? Então tá bom. Alô, Nara Couto. Então tá bom, a gente vai com um breve intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo batepapo.com. E aí, tudo bem por aí? Eu sou o Cadu Freitas e você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui pela MEC AM 800, uma emissora da EBC, pela internet mecam.abc.com.br, pelo app Rádios EBC, no seu aplicativo que você baixa para o seu celular, e também no Facebook, facebook.com/Rádio MEC AM. E olha, vamos compartilhar o nosso tema de hoje? Compartilhando. Estamos nesse especial, a Semana do Meio Ambiente, hoje falando sobre meio ambiente, sustentabilidade, teatro, cultura, empoderamento dessas mulheres lindas, pretas, claro, dentro desse projeto que a gente está aqui abraçando com o maior carinho já há quase mais de um ano, né? Que a gente está nessa, ou não fez um ano ainda? Não, nem já fez, né? Hoje é o nosso 10º programa aqui. 10º programa. 10! Nota 10! Poxa, tinha que ter até bolo aqui hoje. Vocês esqueceram do bolo. Vai ter no próximo. Ah, então tá bom. Eu vou comer seu bolo no próximo. Vou cobrar, hein, Aline? Essa que falou aí que vai comer meu bolo é a Aline Lorena. Também aqui com a gente a Janine Rodrigues e a... Oi, gente. A Samara. Não. Que isso? Eu sabia que Meu nome é lindo. Ô, Sinara, quantas vezes eu já te chamei de Samara? Um dia eu vou contar a história do meu nome aqui. Quantas vezes eu te chamei de Samara? Algumas vezes, né, no início, lembra? Agora, essa altura do campeonato. Sinara. É um nome bonito. Agora Sinara Rúbia, a minha querida eterna moça da boneca, né? Depois vocês vão entender por quê, não é isso? E aqui a gente recebendo também a Dani Ornelas, atriz, esse espetáculo de mulher aqui, já deu um show na sua fala e na sua relação direta com o teatro, com as artes e também com a família, né? Com a cultura relacionada à vida dela. E agora, vamos lá, meninas, o programa é com vocês. Gente, é a Aline que fala agora, não é a Samara, é a Sinara, a Aline. Não tem Samara, gente, é Sinara. Voltando ao assunto, tá? Nome e sobrenome. Por favor, Cadu Freitas. Hoje a gente está aqui falando sobre resistência cultural a partir do teatro. A gente já apontou vários temas super importantes. Eu queria levantar a bola para um assunto que a Janine vai cortar lindamente. Eu até escrevi um texto na segunda-feira, vou aproveitar para me divulgar, sobre o assunto, porque as pessoas me demandaram muito a minha opinião enquanto cineasta, sempre enquanto diretora. Gente, né? As pessoas sempre querem saber. Gente, mas me paguem para eu dar minha opinião, tá bom? Boa. É muito legal ficar dando opinião de graça para vocês, mas valorizem o nosso trabalho intelectual. Mas Consultoria é o nome do que vocês pedem de Relações graça, raciais, né? Mas se vocês querem aprender, a gente tem muito para ensinar para vocês. Mas, de novo, sobre a questão da representatividade e por que a gente esse assunto ficou tão polêmico ao longo do final de semana. Queria sempre ressaltar a importância de nós olharmos para nós com mais respeito, mais cuidado. Esse autocuidado que a gente tanto fala, a gente precisa usar as redes para discutir os temas que realmente importam, mas não desqualificar as nossas representantes, nossas atrizes. Mas enfim, Janine, vamos falar um pouco sobre a questão da Dona Ivani Lara, né, da
questão da Fabiana Cosa representando a Dona Ivone Lara no teatro e todo o desdobramento que isso teve nesse final de semana. Sim. Então, eu vou fazer aqui um gancho, né, para também ouvir um pouco da Dani, na verdade, como que foi a trajetória dela do teatro para o cinema, para a TV, e aí também pensando nesse profissional, nesse artista que é multiartista, né, como a gente, que precisa ser. E aí quando a gente fala de teatro, eu acho que mais ainda, né, cada vez mais os atores de teatro, eles cantam, eles dançam, e é das oportunidades que surgem para esse ator, para essa atriz. E como elas surgem para esse ator e essa atriz negra, né? Para essa atriz negra. E como é delicado você ter que ponderar alguns convites. E aí sim, agora trazendo pro caso da peça da Dona Ivone Lara e da Fabiana Cosa. Eu e todas as pretas, né, a Lise, a Sinara, a Aline, a gente sempre diz que a gente não foge da raia. Então, quando um assunto surge, a gente sempre procura falar dele aqui, porque eu acho que é o que a Aline falou. As pessoas querem saber a nossa opinião, as pessoas querem que a gente... Não dá pra gente fazer um programa com um acontecimento desse recente e não falar sobre isso. Eu, particularmente, vejo duas questões muito delicadas. A primeira é a oportunidade, que são oportunidades raras. A gente sabe que na área artística, na área cultural, as oportunidades que chegam pra gente, elas são bem menores, e quando chegam, às vezes, os valores também, isso é importante falar, como a gente ainda ganha mal, como as pessoas ainda chamam a gente para trabalhar de graça, na cara de pau. Isso é muito complicado. E aí, quando essa oportunidade chega, às vezes ela chega de uma maneira que você precisa ponderar esse aceite desse convite, né? Eu já pensei de tudo. Eu já concordei com ela não aceitar. Depois eu já mudei de ideia e falei, putz, tinha que ter aceito. Depois eu já voltei eu tô o tempo inteiro, porque eu li o texto da Aline, minha cabeça já virou de cabeça para baixo. Aí eu li o texto de uma outra amiga, que é a Elisete, que é antropóloga e tal, já virou de cabeça para baixo. Mas o fato isso é muito delicado. E aí uma coisa que eu acho que não deve ser subjetiva é o cuidado. Isso não pode ser, se for assim eu tenho cuidado com a outra, se for desse jeito eu tenho... Não, eu acho que o cuidado, ele tem que ser sempre, né? Mas assim, eu queria que você falasse sobre isso, né? Desse caso da Fabiana e também dessas oportunidades, como chegam as oportunidades, principalmente para essa atriz que vai do teatro, que é uma realidade, para a televisão, que é outra realidade, para o cinema, que é outra realidade. Se você já passou por alguma coisa parecida... Bom, pergunta vasta, e eu vou pedir a ajuda de vocês para que, se eu sair um pouquinho, vocês me trazerem de volta. Tranquilo, só fica à vontade. Eu vou começar falando uma coisa que aconteceu aqui na mesa, só para a gente chegar nesse lugar desses convites, da dificuldade. Quando a Lélia Gonzalez fala que a gente precisa dar sempre o nosso nome e sobrenome, porque senão a gente vira coisa. Por isso que eu fiquei repetindo o seu nome. Sinara Rúbia. Boa. Quando eu chego no lugar, eu falo o meu nome, Dani Ornelas, porque as pessoas nunca sabem quem nós somos. É verdade. Então a gente primeiramente precisa chegar e se apresentar para a pessoa saber quem é você. Sempre que eu chego numa produção, eu preciso, para ser respeitado, que as pessoas olhem o meu currículo para saber quem eu sou, para saber se realmente eu tenho que estar ali naquele espaço. Incrível. Tem uma coisa que eu posso usar, um exemplo meu para falar da Fabiana. Quando eu fiz o meu primeiro teste para um trabalho grande, o que eu ouvi do diretor foi: puxa vida, você tem feições finas, que até hoje eu não sei o que significa isso, feições finas, porque eu não sei se ele pensava que a África era um país e não um continente, que lá a gente tem diversidade de pessoas. Tem que dar aula de história e geografia. Você chega para fazer um teste, aí você tem que dar aula, né, tudo isso, e aí o cara diz para mim: você tem feições finas, você é uma excelente atriz, mas se a sua pele não fosse tão escura, você faria sucesso na TV brasileira. Então, eu ouvi isso há 22 anos atrás. Na verdade, não. Meu primeiro trabalho na TV foi... Eu já tinha uma carreira no teatro e no cinema quando eu cheguei na televisão. Eu ouvi isso em 2001. Foi meu primeiro trabalho.
E eu ouvi, meu primeiro trabalho fora do teatro e do cinema, ouvi de um diretor que se eu não fosse tão preta eu faria sucesso na TV. E aí eu guardo isso até hoje porque me impactou e ali era o momento que eu tinha que decidir se eu iria seguir, porque eu não mudaria a minha cor, porque eu tenho um orgulho muito grande. Eu uso dread, é político, o meu estar na arte é político. Ninguém tem dúvida quando me olha se eu sou negra ou se eu sou menos negra. Não então dá. a Não gente dá, não precisa tem como. entender que para alguns artistas tem prateleiras. Sim. Eu não estou na prateleira por matiz de cor das artistas que podem fazer sucesso, segundo o audiovisual brasileiro. Claro. Então, eu tenho sempre que, além de provar o meu talento, me apresentar para as pessoas, ser testada depois disso Fazer tudo, teste. dizer o meu nome. Eu nunca, raras as vezes que me chamaram, que eu fui convidada, mesmo já tendo trabalhado com a pessoa, as pessoas conhecerem o meu trabalho, e não é problema nenhum fazer teste, não. Eu faço teste sem o menor problema, mas é muito doído porque só a gente faz teste quando outros artistas brancos são convidados. Eu nunca posso ser convidada. Então, quando a gente vai para esse caso da Fabiana, eu volto na minha história. Por que ninguém nunca se colocou quando eu ouvi que a minha melanina era acentuada demais para eu fazer sucesso? Sim. Porque tem o negro politicamente correto no Brasil. A gente sabe, o negro politicamente correto para fazer sucesso no Brasil, ainda aos olhos racista, precisa ter a pele clara, o cabelo liso. Sim. Ou se não operar o nariz. Não, a minha mãe, quando viu esse caso, ela falou: minha filha, se o preto não tiver o benefício da dúvida, né? Porque aí lascou, porque você fica entre... É preto ou não é? Depende, tá de noite, tá de dia. Eu também não tenho. Eu também As tô pessoas tendo já dúvida. fazem, elas já me olham, elas já têm certeza quem eu sou antes no mesmo de eu caso, descobrir. Então, E também outra coisa, Eu a gente ainda nunca é escuto mulher moreninha. linda, né? A gente nunca é uma mulher linda, eu sou sempre uma negra linda. Negra isso me linda, marcou né? muito Eu sou na sempre uma infância. negra linda. E também, assim, só me tornei uma negra linda depois que eu fui fazer cinema. Nossa, porque até você então é eu não era bonita, mas bonita. é inteligente. Você é preta, mas Mas é é inteligente. Nossa, você é preta, preta, mas até é bonita. A conjunção adversativa sempre acompanha as frases que qualificam Minha a gente. professora de língua portuguesa. Análise Conjunção do discurso. adversativo. Vocês aprenderam isso, Arrasou. né? Muito bem, Então, gente. acho que pensar o caso da Fabiana é um caso da gente pensar profundamente essa pirâmide que existe no Brasil, que primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. E quando eu falo dessa mulher negra, são negras retintas como eu, Sim. como vocês. Sim. Então, eu não estou lá naquela prateleira, eu preciso entrar e provar para o cara que, mesmo não estando lá, o meu trabalho tem qualificação para que eu esteja. Então, quando a gente não tem o benefício da dúvida, como uma infinidade de artistas que estão aí, você também fica em dúvida se você vai se colocar politicamente ou se você vai se calar pela conveniência. Sim. Eu não posso me calar pela conveniência, eu não quero me calar pela conveniência, nem pelo medo, nem pela imposição de ninguém. Porque se eu não falar um morro de vazio, a gente morre de câncer. Claro. O quê? Não, eu acho que é importante os negros de pele mais clara, de pele clara, entenderem isso, porque isso é dado, né? Isso é um dado. Quando a gente fala que quanto mais escura a pele, né, o preto retinto, a preta retinta, que essas oportunidades para ela, seja na área artística, cultural ou não, qualquer área, que ela é menor, né, que as oportunidades serão menores, os salários serão menores, isso é um dado estatístico, isso não é uma opinião nossa de pele retinta. Não, isso é um dado. Então, é complicado quando os negros de pele mais clara, um pouco mais clara, não compreendem isso, sabe? Isso é difícil. Sobre isso também, Janine, que eu queria falar, que uma coisa que eu percebi é que tem isso aí que você falou, mas também quando a gente vai analisar as críticas e a postagem, a gente não vê, por exemplo, crítica a quem contratou ela, a quem chamou, né? A gente está vendo muita fala em relação ao comportamento dela, de aceitar, de não aceitar. Ela faz uma justificativa, né, um tanto quanto complicada na minha visão também, mas é importante também cobrar de quem chamou ela. É porque ela fica um isolamento muito grande. De quem não do chamou artista. uma outra, né? Senão a gente vai de novo naquela pessoa que é uma mulher negra de pele clara, né? Que tem todos esses atravessamentos. E a gente também tem que ver quem é que está chamando. A questão que a Dani traz aqui, né? Da chamada desses diretores. É uma compreensão que se tem de
processo de seleção e escolha dessas pessoas. E elas também precisam ser cobradas e chamadas a atenção. Aline? Eu queria fazer uma próxima pergunta para Dani, entendendo assim, todo esse contexto que a gente está discutindo, eu sempre gosto de falar que a problemática a gente já sabe, a gente precisa da solucionática, né? Então, como que você pensa o seu trabalho dentro dessa transformação e o que você vem empreendendo, vem fazendo para, de alguma forma, né, do seu tamanho, mudar esse quadro, né? Enfim, queria que você falasse sobre mudança, transformação, positividade vibration. O que está faltando, Dani? O que está faltando para mudar? Bom, gente, infelizmente falta tanta coisa, porque a gente já discute há tanto tempo sobre o assunto, sobre esse universo vasto desses assuntos, e a gente ainda ouço muitas pessoas falando, nossa, mas você ainda está falando sobre isso? E aí eu sempre respondo, olha, se eu estou falando sobre isso há tanto tempo e não mudou nada, quê, né? Significa que eu estou falando menos do que eu deveria. Gente, comoção total aqui no estúdio, tá? Porque assim, todo mundo está participando, todo mundo. Levantou aqui a voz de todo mundo. É óbvio. E acho que uma coisa fundamental é nós não deixarmos as nossas histórias serem esquecidas. Hoje, o assunto em pauta, em todos os espaços que eu me encontro, é o caso da Fabiana. Mas e a Marielle? Já foi, sabe, ninguém mais fala sobre isso. Um outro assunto de uma outra mulher que está sendo agredida também passa a ser mais importante do que um outro caso que feriu mortalmente uma referência minha. A gente não tocar nesse assunto em prol de um outro assunto ser mais importante, falta os nossos assuntos serem importantes e debatidos à exaustão, até que a gente resolva. E não achar que é mimimi. E não achar essa coisa do mimimi. Mas gente, eu tô muito revoltado com isso, porque vou puxar esse gancho aqui, desculpa que a gente está quase no final do programa. Você não acaba sem falar, dar um recadinho? Não vou acabar não, é só porque eu quero que a Dani comente sobre isso, que é, de novo, o mimimi, porque eu ouvi isso muito, né, nessa questão agora na novela das 9. Que eu ouvi. Que o MP entrou com a relação direta, dizendo que não tinham atores negros, né, pra novela, sendo na Bahia. Você tem algum comentário sobre isso, dona Dani Ornelas? Tenho sim. O meu comentário é, por que esse assunto da novela Sol Nascente... Não, Segundo Sol. Da novela O Segundo Sol, está despertando essa fala em todo mundo, falando desse elenco na Bahia, que não é um elenco que tem atores negros. Faz para mim uma retrospectiva de todas as novelas e onde nós estávamos. Desde Tieta, sei lá, desde Então, antes. a diferença é, o fato de nós estarmos aqui sentadas na rádio, conversando com você que está em casa, deixou de ser mimimi quando a gente parou de falar para quem dizia pra gente, não, para de falar sobre isso porque é mimimi. E a gente hoje fala em rede, para uma quantidade absurda de pessoas. A gente começou a falar em rede que a gente movimenta 3 bilhões de reais. Exatamente. Nós, os negros, quando eu visto uma roupa de uma estilista negra, que é a Miss Vi, que está aqui, quando uma pessoa que não está aqui hoje, que tem uma marca de moda, Desvendando estilos, não está aqui, a nossa fala foi potencializada. É por isso que está todo mundo falando sobre um caso que acontece há 50 anos na TV, no cinema, no teatro. Nós não estamos lá. E só agora as pessoas que nunca pensaram sobre isso, porque o que eu mais ouvi foi, para de mimimi, a gente nunca pensou sobre isso. Se você nunca pensou sobre isso, o que você pensou nos últimos 30 anos da sua vida? Ou seja, eu era invisível para você. Exatamente. Então, agora esse assunto está tão latente porque você percebeu a minha existência. Porque eu nunca estive lá e ninguém nunca questionou. Você nunca esteve lá e ninguém nunca questionou. Agora, a nossa fala se potencializou na rede. A rede trouxe a gente para a rádio. A rádio está levando a gente para a rua. E o silêncio acabou. Alô! Isso acabou! É só isso que está acontecendo. Não está acontecendo nada diferente do que você parar de dizer para mim que eu já falei demais. Eu estou mostrando que se a gente falou todo esse tempo e nada mudou, significa que a gente tem que falar mais e agir muito mais. Olha, só uma observação rápida. Eu vi o primeiro capítulo dessa novela. E eu sou noveleira, né? Confesso, eu sou noveleira, né, amiga? Eu também sou. Mas olha só, eu adoro. Um comentário rápido. O primeiro capítulo dessa novela tocou uma música que eu não gosto, que é da... Não sei se ela é autora, não sei se ela é só intérprete, mas enfim, quem canta é a Daniela Mercury.
E é uma música que fala: a cor dessa cidade sou eu. Nossa. O canto dessa cidade é meu. Desde a minha adolescência, eu passei muitos carnavais na Bahia. E toda vez que a Daniela subia em cima do trio elétrico e começava a cor dessa cidade sou eu, ia me dando um negócio, sabe? Aquilo pra mim era muito forte na minha adolescência e é até hoje. Então, no primeiro capítulo dessa novela, quando ela começa dizendo a cor dessa cidade sou eu, já falou tudo. Já falou tudo. E além, então tudo bem, vamos pegar esse gancho assim. Você está falando de uma cantora de axé da Bahia. Me fala o nome de 5 cantoras pretas de axé da Bahia. Margarete Menezes. Margarete Menezes. Mais 4. Margarete Menezes. Salve, Margarete Porque, Menezes. Salve, Margarete Menezes. porque as outras cantoras de axé da Bahia Não existem. são Invisibilizadas. Invisibilizadas. Charada, ou gente. são brancas. Ou são brancas. Se eu A perguntar Claudinha nome de 4 Leite, nomes de Ivete, cantoras de axé branca, você vai me Daniela. dizer 50. Daniela. Mas se eu perguntar o nome de 5 cantoras de Sempre axé aconteceu. baiana, você não vai me dizer. Isso sempre aconteceu. Sempre que você acabou aconteceu. em vários O que mais segmentos tem? da Dani, carreira. você volta ao bate-papo.com com essas Gente, tô aí, meninas. né? Pronto. Tô aí. Obrigado, Dani. Gratidão. Outro dia eu volto pra Dani, falar dos meus obrigada. trabalhos. Bora, quero você aqui. Beijo, Beijo. tchau. Fomos. Obrigada, gente. Na Onda das Pretas, Beijo. tchau. Que te encontrar, seu cabelo black dá um break em meu olhar. Canta essa canção só pra dizer que Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação Cadu Freitas. Tes. 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 Tes.